Armani. Eu entrei lá, aprendi uma frase célebre, importante, que todo pobre que viaja para o exterior tem que aprender. Just looking. Estou só olhando, só olhando, só olhando. Entrei na loja já decorando. Just looking, just looking. Can I help you? Can you help, sir? Ela perguntou se eu queria ajuda. No, thank you. Just look, just look, just look. Fui lá olhar o blazer da Armani e olhei um terno maneirão da Armani, 5.000 libras. A libra na época que eu fui estava 4 por 1, 20 mil reais, um ternozinho da Armani. Eu olhei para aquele terno do José. É só para você entender a história, porque enquanto José vestia o blazer da Armani, de 5.000 libras, 20 mil reais, os irmãos dele estavam usando Companhia do Terno. Companhia do Terno. Nada contra quem usa, nada contra. Se você veio com a Companhia do Terno, Deus te abençoe, irmão. O Senhor tenha misericórdia da sua vida, ok? Mas que tu é pobre, irmão. Não tem problema. E aí a vestimenta do José era diferente. Esse era o problema. O Jacó tratava o José de modo diferente e o resultado era uma inveja absurda. O texto diz assim, o verso 5, ou melhor, o verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia lhe falar pacificamente. Ou seja, tiveram ódio do José. E quem criou o cenário? O próprio pai. Ô pai, cuidado com o tipo de cenário que você está criando dentro de casa para criar os teus filhos. Cuidado para você não criar um ambiente de ódio, cuidado para você não criar um ambiente de disputa, um ambiente de inveja. O José estava sendo vítima do ódio dos seus irmãos por conta de um ambiente construído também pelo pai. Verso 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais. O resto da história você conhece. José teve um sonho extraordinário. O sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele. Outra ocasião ele estava no campo e o seu feixe se levantou, os demais feixes de todos os irmãos se depuseram a ele. Este é o sonho. E o pai do José o questionou dizendo: acaso nós iremos servir a você, José? E daí se desenrola o drama da história do José. Agora eu quero que você, junto comigo, em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos para nós estudarmos essa história, pedimos a orientação do Papai do Céu para estudarmos essa história. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, para que Ele ilumine a nossa mente para a compreensão da sua inspirada palavra e que seja uma semana de grandes bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, Deus querido, é uma alegria estar na Tua casa neste momento, tendo em nossas mãos a Tua palavra que nunca volta vazia. Suplicamos-Te agora a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da mesma e que Tua bênção repouse sobre o Teu povo que está congregando aqui e todo aquele que está agora conectado conosco através do Facebook ou do YouTube, em qualquer lugar deste planeta. Que Teu Espírito o alcance, porque a onipresença é um atributo que Te pertence. Nosso coração está aberto, fala o que o Senhor quiser falar, e que ao término deste culto, ao término desta semana, possamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. E o Teu povo diz... Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus vai abençoar você. Amém. Sabe o que isso significa? Que você não veio aqui em vão. Você não está conectado conosco em vão. Não é à toa. Há algo muito especial para você. Eu acredito está aqui na palavra de Deus. Vamos estudá-la. Já de antemão percebemos que José é um milagre. Por que José é um milagre? Porque ele é fruto da velhice. O Jacó, o seu pai, tinha nada mais, nada menos que 91 anos de idade quando José foi gerado. José é um garoto que está bem vestido,
José é o filhinho do papai, José é aquele que é desenvolvido um processo de criação a respeito dele, como se ele estivesse numa redoma de vidro. Falaremos um pouco mais disso adiante em algum outro momento. José tem um tratamento diferenciado, ele é tratado melhor do que os seus irmãos, ele se veste melhor do que os seus irmãos. Sabe-se Deus se ele tinha privilégios ainda mais não revelados pela palavra, mas o fato é que José era tratado de modo diferenciado. E é interessante que o relato do capítulo 37, no verso 2, começa assim: esta é a história de Jacó. Opa, vai falar sobre Jacó. José tinha 17 anos. Não entendi. Esta é a história de Jacó. Fala. José tinha 17 anos. Mas qual que é o problema? Não ia ser a história do Jacó? Sabe por quê? Os filhos contam a história dos seus pais. Quer conhecer a história de quem é o pai? Olha para o filho. O filho conta a história do pai. Pastor, não entendi. Vou te explicar. Olha essa garrafa aqui, criatura. Metade de água. Um indivíduo que é engenheiro diz: está errado. Essa garrafa está 2 vezes maior do que devia ser. O cara que trabalha como agente de saúde da prefeitura, ele olha para a garrafa e diz assim: isso aqui é um potencial criador para o mosquito da dengue. O psicólogo olha para a garrafa e diz assim: como é que essa água se sente em relação à garrafa? Como é que essa garrafa se sente em relação à água? O pastor da igreja olha a garrafa e diz: já tem água suficiente para batizar alguém. Cada um enxerga sob sua perspectiva a mesma realidade. Ensinaram você a enxergar assim. E sabe quando é que a gente recebe as nossas primeiras lentes para enxergar o mundo do jeito que a gente observa? No nosso momento de formação lá na nossa família. Se você foi muito maltratado, ouviu o teu pai maltratar demais a tua mãe, é possível que você ache que homem é bicho que não presta. Talvez você tenha razão. Sabe o que acontece? Entregaram para a gente no nosso momento de formação uma lente para a gente enxergar o mundo do jeito que nós estamos enxergando. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Pastor, o senhor fala muito alto. Será que o senhor precisa de microfone, pastor? Não sei. Por que o senhor fala? Uma vez a irmã me procurou. Na saída ela me abordou: pastor, não aguento ver o senhor pregar não. Me dá um nervoso danado. Eu acho que o senhor vai morrer a qualquer momento. E eu não quero o senhor pregando, não vou assistir o senhor pregando, porque, olha, é sensível os meus ouvidos, o senhor está me agredindo, o senhor fala muito alto. Eu virei para ela e disse: irmã, ora por mim que eu tenho problema. Ela: tem problema? Tem, irmã. Se você está relatando é porque eu tenho um problema, tem que resolver. Não sei como que eu vou resolver não, mas vamos resolver. Qual que é o seu problema, pastor? É que lá em casa, eu cresci o pouco que cresci, escutando assim: acorda, levanta, tá na hora de ir para a escola, moleque, vai comprar pão, sua peste. Para mim, falar alto sempre foi normal. Já vou, mãe. Não escutei, já vou. Ah, tá, pensei que estava surdo. Resultado: o moleque ia para a escola assistir aula, a professora: fulano, presente. Ciclano, presente. Eduardo, presente. Algum problema? Nenhum, por quê? Lá em casa era muito normal. A vizinha de vez em quando batia lá em casa. Quem é? Gritava a Dona Maria. Dona Maria ia lá atender, a minha mãe: ô Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem, por quê? Não, porque eu ouvi um barulho e tal, pensei que estava acontecendo. Não tem nada, tá tudo certo, tudo normal aqui em casa. Por que que eu falo alto? Por que será? Ei, me ensinaram que isso era normal. E por isso eu sou anormal. Eu odiava pentear cabelo.
Pentear cabelo para mim era uma tragédia. Por quê? Dona Maria me colocava sentadinha no colo, agarrava o meu queixinho, o bico era inevitável. Parecia que ia estourar a mandíbula. Ela pegava aquelas escovas de cabelo de cerdas bem duras e quase cravava no crânio. E o movimento para pentear o cabelo? Vácuo, vácuo. Parecia traumatismo craniano, irmãos. Quando ela me chamava, filho, vem pentear o cabelo, eu saía correndo igual um louco, eu odiava pentear cabelo. Um dia, casei, um dia, tive filhos, e um dia, a esposa virou para mim, meu bem, que é? A gente demora a mudar. Penteia o cabelo do nosso filho? Eu, claro! O moleque gritou, peguei a escova, ele, socorro, mãe! Eu larguei a escova e falei, o que eu estou fazendo com meu filho? A mesma coisa que fizeram comigo. Filhos contam a história dos seus pais, porque a gente vê as coisas do jeito que ensinaram a gente a enxergar, tá entendendo? Eu cresci numa família pobre de maré desse. Lembra da musiquinha? Eu sou pobre, pobre, pobre. Eu mandava maré um montão de vezes para representar a minha realidade, irmão. Pobre, pobre. Depois eu li a Bíblia, eu entendi muita coisa. Porque quando eu abri a geladeira, era Gênesis 1:1. A geladeira era sem forma e vazia. O espírito do queijo parava sobre a prateleira. Eu dizia, haja iogurte, nunca aparecia. Pobreza! Eu cresci enxergando a geladeira vazia. Só tinha água, meu irmão. Hoje, eu vou ao mercado e a esposa pede 5 itens, eu compro 10, 15. Por quê? Porque felicidade para mim é geladeira cheia. Quando eu abro a geladeira e está vazia, eu falo assim, estou pobre, preciso resolver isso aí. Aí vou lá no mercado e um dia fiz as compras, não sei que vacilo que eu dei, não foram muitas as coisas, eu fiquei chateado, eu coloquei na geladeira, a geladeira não encheu. Eu falei assim, vou dar um jeito. A esposa não estava em casa. Fui lá na despensa, peguei água sanitária, sabão em pó e amaciante de roupa. Aí coloquei na prateleira dentro da geladeira e falei assim, ficou bonito. Geladeira cheia, sinônimo de felicidade. Pastor, tu é maluco? Me ensinaram a ver assim. A gente enxerga com a lente que entregaram para a gente. Não é certo? Talvez não seja. Isso é conversão. O que é conversão? É o momento que Deus alcança o meu coração, é o momento que Deus alcança a minha vida, e eu deixo de enxergar do jeito que me ensinaram a enxergar, e agora eu começo a enxergar as coisas e as pessoas sob a perspectiva que Deus quer que eu enxergue. A visão não é mais a que me entregaram, a visão é a que Deus me dá. E como é que eu me torno mais semelhante a Deus? É à medida que eu passo a enxergar do jeito que Ele quer que eu enxergue. Então eu não enxergo as pessoas agora com o preconceito pelo qual eu fui criado e ensinado a enxergá-las. Eu não enxergo as pessoas agora com o ódio que puseram no meu coração. Eu não enxergo as pessoas agora sob a perspectiva que enfiaram na minha cabeça no meu processo educacional ou onde eu fui criado, na comunidade em que eu vivia. Eu agora tenho que enxergar as pessoas sob a perspectiva de Deus. Isso se chama conversão. Parece que Deus arranca o chip que tem dentro de você e coloca um chip novo para que você comece, uma vez que foi resetado, a enxergar as coisas do jeito que Ele quer que você enxergue, e você passa a ter a visão de Deus em nome de Jesus. Amém. Esta é a história de Jacó. Para conhecer Jacó, olha para a história do José. E o José começa a sofrer uma pressão dentro de casa, porque o Jacó criou um ambiente para que os irmãos, ao invés de se amarem, se odiassem.
para que, em vez dos irmãos trabalharem de forma unida, houvesse um bloco, o bloco do José e o bloco dos rejeitados. Nós criamos o ambiente onde nós estamos vivendo. Essa igreja vai ser legal ou não, dependendo de você. Tua família vai ser legal ou não, dependendo de você. Você cria o ambiente para a tua casa. E se você, ao término do dia de trabalho, tem pesar em voltar para casa, não sei, eu queria voltar para casa, meu lar é muito ruim, porque você criou este ambiente. Nós somos responsáveis pelo ambiente onde nós estamos. Há uma responsabilidade coletiva em cada membro da família. E sabe de uma coisa? A família do José era uma família complicadinha, irmãos. Pensa numa família complicada. Quer ver? Se liga. Começando a história, o Jacó promoveu esse processo que causou divisão entre os irmãos. Ódio para com José. Primeiro problema. Segundo problema, para tornar a família mais complicadinha ainda. O Rúben, o irmão mais velho, o primogênito, se deita com a concubina do pai. O Jacó não fala nada. Como é que teu filho erra e tu não fala nada? Finge que não vê, passa a mão na cabeça e ainda acha bonitinho. Está criando um monstro para bater em você. Aí o Jacó não fala. Quando que o Jacó vai falar alguma coisa? No leito de morte. No finalzinho do livro do Gênesis ele chama o Rúben, e lá no leito de morte ele diz: rapaz, o que você fez? Agora, lar complicadinho. Simeão e Levi, ignorando a orientação do pai, invadiram a terra dos siquemitas e assassinaram todos os homens. Acabaram com os membros do povo de Siquém. Lar complicadinho. O Jacó tinha 4 mulheres. Que lar que não fica complicadinho com um cara que tem 4 mulheres? Se uma já é o grande conflito, 4. Mas o problema não termina por aí, porque 4 mulheres significam 4 sogras, meu irmão. Provação. É a crise final, irmão. É a sacudidura. Lar complicadinho. Você é responsável pelo lar que você constrói. Ô pai, você é responsável pelo lar que você constrói. Ô mãe, você é responsável pelo lar que você constrói. Filhos, da mesma forma, nós somos responsáveis pela história que os nossos filhos contarão. Os jovens de hoje, não taquem pedra neles. Eles apenas estão contando a tua história de um pai ausente, de um pai deficiente, de um pai irresponsável que não fazia culto dentro de casa, que não colocou as crianças no caminho. Eles estão exibindo a história, muitas vezes, da tua própria displicência. E hoje é muito fácil taxarmos: os jovens são isso, os jovens são aquilo. Mas você contribuiu para que as coisas fossem assim. Ausência, negligência, passando a mão na cabeça aqui e ali, porque hoje, em nome da amizade, nenhum pai repreende mais filho nenhum. Vai traumatizar o menino vai ficar complexado, depressão, cria teu monstro para te engolir. Eu estava fazendo semana de oração numa grande igreja do Brasil. Um pai me procurou na saída: pastor, eu estou muito triste. Ele estava com o rosto roxo. Falei: o que houve? Você caiu? Não. Apanhei. Brigando, irmão? Ainda bem que brigando, danadinho. Não, pastor, foi meu filho que me bateu. Eu: como assim? Pastor, minha empresa faliu. E eu era um cara muito rico. Aí quando ele vai falando de riqueza, eu já perdi um parâmetro. Porque ele me falou que a mesada do filho era de 150 mil reais por mês. Eu falei: brother, 150 mil reais por mês? E por que esse miserável te bateu?
É porque eu fali, pastor, e a minha mesada teve que cair para R$5.000 por mês. Ele falido é o meu sucesso, irmãos. Ele falido é o meu sucesso. Mas aí o filho, que nunca trabalhou na vida, deu um tapa no rosto dele. Se eu falir, o problema do Senhor, eu não posso sofrer por isso. Pá! Beleza? Cria teu monstrinho, alisa a cabecinha dele, cuidado para não traumatizar o menino. Fica com essa política não intervencionista, que você está criando um monstro para bater em você. Sabe de uma coisa? A despeito de todo o contexto ruim em que José estava inserido, ele foi uma bênção. Ei, eu não sei quão trágica foi a tua educação, eu não sei se você foi abusado quando você era criança pelos teus próprios parentes, o lar que deveria ser um ambiente de segurança se tornou um inferno para você, eu não sei se você carrega esse trauma com você, eu não sei se você foi abandonado pelo teu pai, abandonado pela tua mãe, criado por outros parentes próximos porque teus pais não se responsabilizaram por você, eu não sei se você foi apoiado como deveria ser apoiado ou não, enfim, eu não sei que trauma de infância que te acompanha, meu irmão, no teu processo de formação. Eu só quero te dizer o seguinte: tu pode ter um lar complicadinho como for, ainda assim você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Não importa o quanto traumatizaram você, o quanto bateram em você, o quanto feriram você, você pode dar a volta por cima em nome de Jesus. A história de José é a história de alguém que deu a volta por cima. E sabe, eu fico pensando como é que andam os lares hoje em dia. Eu recebi uma pessoa que falou assim: eu estou orando muito pelo meu marido, e eu sabia que eles tinham muitos problemas. Mas por que bom que você está orando muito pelo teu marido? Pastor, o senhor conhece a minha história? Eu conheço. Continue orando. Ela falou assim: não, mas agora eu estou orando para que Deus o leve, para que Deus o mate. Eu falei: então não ora não, irmão, não ora não. Não, pastor, na verdade eu queria que o senhor orasse também. Já pensou no atestado de óbito, a oração do pastor? Uma mulher que chega ao ponto de orar para que o marido morra, porque entende que o lar seria mais feliz sem a presença dele do que com ele. Por que não separa? Crianças e impossibilidade de criá-las sozinha. Ei, que tipo de lar os teus filhos estão crescendo? Que tipo de lar você se desenvolveu? O lar do José era complicadinho, mas mesmo sendo um lar complicado, mesmo sendo um ambiente de ódio, de disputa, uma família desestabilizada, mesmo sendo assim, repara no José, tudo o que ele faz é bem feito. Sabe por quê? Porque a nossa vida pregressa, a nossa vida ruim, o nosso passado atormentado não é desculpa para a gente ficar sem ir adiante de modo promissor. Para de usar isso como bengala. Porque meu pai não cuidou de mim, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo e tal, não sei o que. Chega um momento na vida em que você amadurece, que você tem que decidir qual é o caminho que você vai, fazer as suas escolhas e construir tua própria vida. E diante dessa perspectiva, me toca ao coração uma coisa, porque a gente usa muito o ambiente e as pessoas que nos cercam para responsabilizá-los pela nossa tragédia. Por que você é esse ser humano débil? Por causa das pessoas de onde você cresceu, por causa do apoio que você não teve, das oportunidades que não te deram. Para com isso. Chega de responsabilizar o contexto, usar o contexto como pretexto para os nossos defeitos. Nunca mudaremos se continuarmos culpando o pastor da igreja, se continuarmos culpando o ancião da igreja, se continuarmos culpando os nossos pais, se culparmos o governo, se culparmos o prefeito, se culparmos o vereador, o poder. Não vamos chegar a lugar nenhum.
Enquanto não reconhecemos a nossa própria parcela de culpa, não prosperaremos, porque colocando a culpa nos outros, não criamos a plataforma necessária para um desenvolvimento saudável. É hora de olhar para si mesmo e pensar: onde é que eu estou errando, para começar a fazer de novo. O que você faz mal feito hoje, para de colocar de responsabilidade nas pessoas, as outras que te cercam. A responsabilidade é tua. É por isso que diante do juízo nós daremos conta da nossa vida, e você não vai vir com esse papo furado diante de Deus no dia do juízo dizendo: Senhor, foi o meu pai que me abandonou, Senhor, foi minha mãe que não me deu conta de mim, Senhor, é que eu não tive situação financeira privilegiada para estudar, Senhor, eu não tive oportunidade, ninguém me levava para a igreja quando eu era... Não, não, não e não. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa, tão somente nossa, cada um responsável por si mesmo. Você já é maduro o suficiente para fazer suas próprias escolhas. Reconstrua a tua vida na presença do Senhor, e tudo o que vier diante de você, faça bem feito. Tem gente que espera as circunstâncias melhorarem para que eles façam o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias, se vão melhorar ou não. Exemplo: se a economia do país melhorar, eu vou ser um fiel dizimista. Se eu for promovido no emprego, eu vou ser um fiel dizimista. Então você espera as circunstâncias melhorarem para você ser fiel. Vai se perder, menino. Vai se perder. Sabe por quê? Porque no mundo tereis aflições. É em meio às aflições que nós somos fiéis ao Senhor para a glória do nome dele. José fazia tudo bem feito. O pai o chamou: José, vem cá. Pois não, papai? Eu quero que você se desloque e vá à cidade de Siquém para ver como os seus irmãos estão no campo, e leve para eles o lanchinho. E o José catou tudo isso e foi para Siquém, 75 quilômetros de distância. Lá foi o José. Quando ele chegou em Siquém, os irmãos não estavam lá. Percebendo que os irmãos não estavam lá, qual era a do José? Como qualquer jovem hoje displicente, se fosse o caso, faria assim: aí, os irmãos não estão aqui, problema deles. A minha parte eu fiz, andei pra caramba, 75 quilômetros, estou morto de cansado, eles não estão aqui, problema deles, eu vou voltar para casa, a minha parte eu fiz, vou para casa ver Netflix. José não fez isso não. Quando ele chega lá e constata que os irmãos não se encontram, ele busca informações. Aí, você viu fulano de tal, assim, é mais ou menos, um grupo mais ou menos assim, de tantas pessoas e tal, com essas características. Olha, eu acho que foi por ali. E aí, se passou por aqui, alguém assim, olha, acho que foi por ali. Finalmente ele descobriu que os irmãos foram para Dotã, 22 quilômetros a mais. Ele já tinha andado 75, e os irmãos pediram, e atrás dos irmãos ele teve que andar mais 22. Exausto, cansado, mas ele tinha um princípio: se me deu uma tarefa para fazer, eu vou fazer bem feito. Eu podia voltar para casa, mas eu não vou voltar para casa sem fazer o que precisa ser feito. Eu vou cumprir a minha responsabilidade. Que característica linda desse jovem. Resultado: ele tinha no coração somente um desejo, de fazer as coisas da melhor forma possível. Sabe qual que é o nosso problema hoje? É que a gente quer acabar tudo sem se preocupar com a qualidade do serviço que a gente está fazendo. E a gente acha que pequenas coisas é demérito. Se a gente tiver que fazer grandes coisas, que me dê uma responsabilidade maior. Como é que você vai ter uma responsabilidade para coisas maiores, se as menores você é falho no cumprimento? Quer ver uma coisa? Eu estava viajando, férias, passei pelo interior de Minas Gerais, estava chegando perto da Bahia e parei num posto de gasolina para abastecer. Madrugadinha, reserva, preocupado em ficar sem combustível, família no carro, encostei no posto, interior de Minas, virei para o cara e falei assim, abri o vidro:
E aí, irmão, bom dia. Ele sentado estava, sentado continuou. Dia. Tem gasolina aí no posto, irmão? Não sei. Como é que o cara trabalha no posto e não sabe se tem gasolina? Por gentileza, o senhor pode verificar se há combustível? Ele levanta em slow motion. O cara vai dar meio-dia, esse cara não olha, mano. Chegou finalmente, senhor, não tem combustível. E eu apertado para ir no banheiro, eu falei, onde fica o banheiro? E onde fica o próximo posto? O banheiro fica ali, o próximo posto daqui a 8 quilômetros, mas já que o senhor vai lá, usa o banheiro de lá. Ah, se eu fosse dono do posto. O cara não presta para ser frentista, mas ele tem um sonho. Meu sonho é ser dono do posto. Não pode. Não tem direito de ter sonhos grandes quem não desenvolve as atividades pequenas com eficiência. Ah, o meu sonho é ter uma casa própria. Tu não cuida da casa alugada. Tu não tem direito a sonhar em ter uma casa própria. Desculpa, mas não tem. Aí você vem aqui frustrado nessa manhã na casa de Deus e está reclamando com Deus, está chateado com Deus porque Deus não cumpre os teus sonhos, porque Deus não realiza os teus sonhos. Se Deus realizar os teus sonhos, sendo você um desenvolvedor de coisas pequenas com ineficiência, Ele vai estar dizendo que você vai estar sendo promovido porque nas coisas pequenas você foi um débil. E Deus não promove débil, porque é uma desonra para o nome dEle. E sabe qual que é o problema? Tem muito adventista profissional liberal, vai fazer um serviço e enfia sujeira debaixo do tapete, pinta a parede de qualquer jeito, faz um negócio qualquer, e quando o patrão vê a ineficiência do serviço, ele diz assim, esses crentes não valem nada, mano. Quem recebe a conta no final não é você com teu péssimo desenvolvimento profissional, é o Deus que tu serve que paga a conta. Porque a primeira coisa que ele diz é assim, esse crente... O que Deus tem a ver com o péssimo profissional que você é? Não faz as coisas bem feitas, ainda tem sonhos gigantescos. Não tem direito de sonhar coisas grandes se as pequenas você não faz bem feito. O José foi o primeiro entregador de marmita da Bíblia, irmão. Com eficiência. Foi o primeiro iFood. Ele foi lá, mano, entregar a marmita dele para os irmãos, a marmita dos irmãos que o pai mandou. Vai ele lá, o José iFood. Chegou lá para entregar a marmita, não estava no lugar, foi para o outro, andou pra caramba, mas fez o que precisava fazer. E às vezes, mesmo fazendo bem feito as coisas, às vezes a gente vai ser vítima de problemas. Ele chega para cumprir o que precisava ser feito. Os irmãos o agarram pelo ódio que tinham dele e o lançam no poço. O que nós estamos vendo agora? O José, que foi fazer o seu trabalho bem feito no fundo do poço. O cara estava bem intencionado, mas mesmo assim foi para o fundo do poço. Andou pra caramba, mas mesmo assim foi para o fundo do poço. Injustiçado, traído pelos irmãos. Os irmãos arquitetaram um plano de ódio para com ele, e o lançaram no fundo do poço. Eu fico imaginando comigo que José deve ter tido dificuldade de acreditar, porque ele estava lá embaixo. Os arqueólogos dizem que o poço tinha aproximadamente, a boca era normal para acúmulo de água da chuva. Os pastores cavarem naquela região, que era uma região de rebanho, cavarem um poço com uma boca de aproximadamente 60 centímetros, e à medida que ele ia descendo, ele ia se alargando como se fosse uma garrafa. E esses poços costumavam ter aproximadamente 7 metros de profundidade. Lançaram o José.
Sabe-se Deus se o José se machucou, se arranhou, sabe-se lá se o poço estava úmido, se havia lama ali no fundo, sabe-se lá se havia algum inseto, algum bicho peçonhento, sabe-se como estava a condição desse poço. Jogaram o José lá. E talvez eu esteja falando para você neste momento, e jogaram você dentro do poço, arruinaram com a tua vida, traíram você, odiaram você, prepararam uma armadilha para você, e você está no fundo do poço hoje. Porque alguém que devia te amar não te amou, alguém que devia te proteger não te protegeu, alguém que você poderia contar falhou na hora que você mais precisou. Eu estou falando para você nesse momento e você está no fundo do poço, traído por membros da própria família. O lar que deveria ser um ambiente de segurança desmoronou e a tua própria família te deixou na mão. Será que eu estou falando para alguém cuja família te deixou na mão? Será que eu estou falando para alguém que foi traído por aqueles que você mais confiava, ou pelo menos deveria confiar? Quem mais você podia contar na hora falhou, e olha você agora no fundo do poço. Eu fico olhando essa cena do José no fundo do poço, eu fico pensando comigo algumas coisas, sabe? E eu fiz uma pergunta para mim enquanto eu estava preparando o sermão nessa manhã. Será que os meus jovens estão aqui dentro? Me puseram por ser responsável pelos jovens adventistas do estado da Bahia e do Sergipe. Minha pergunta, será que os meus jovens estão aqui dentro? Será que eu estou falando para uma igreja que está caminhando para o fundo do poço? Será que eu estou falando para uns adventistas que estão marchando a passos largos para o fundo do poço? Fico me questionando às vezes, meu Deus do céu, que coisa esquisita que a gente anda vivendo, porque cada vez mais as pessoas estão insensíveis quanto à palavra. Você assiste um filme, se incomoda, se comove, mas você assiste uma mensagem e isso não toca mais no seu coração. A Bíblia não produz mais alguns reflexos positivos quando você entra em contato com ela. O que está acontecendo com a gente? Que covardia! Porque você fica 1 hora, 2 horas, você assiste uma série inteira na Netflix, passa o dia inteiro lá colado, um episódio após o outro, mas você não consegue ficar nessa igreja assistindo uma mensagem por 50 minutos. Por que não termina? Por que não termina? É uma briga desleal, porque eles gastam milhões de dólares para produzir um negócio em que você nem vai piscar. Tu vem para uma igreja para assistir uma mensagem onde às vezes você dorme, a única coisa que você quer é ir embora. Será que estamos marchando para o fundo do poço? Estamos vivendo numa sociedade de grande velocidade. Tudo tem que ser muito rápido, muito rápido, muito rápido, rápido. É fast food, drive-thru, tudo tem que ser rápido, é para economizar tempo. Se tua internet for lenta, você deprime, você fica chateado. Se você pega a fila, você se aborrece. Se é engarrafamento, você fica louco, porque tudo tem que ser rápido. É a sociedade das coisas rápidas. Quanto mais rápido, melhor. Melhor, a internet mais rápida, o carro de Fórmula 1 que corre mais, o carro mais potente, que consegue alta velocidade em poucos segundos. É o mundo da rapidez, é o mundo da velocidade. Aí tu vem para a igreja e tu chega aqui, abre a palavra. Jesus disse: calma, espera, eu vou voltar. E tu tem que esperar. O mundo é a rapidez, mas aqui tu tem que esperar. O mundo é o mundo da velocidade, mas o cristianismo é a religião da espera. Abrimos a Bíblia e dizemos para você, por favor, sexo, espera até o casamento. Como esperar no mundo de velocidade? Estamos marchando para o fundo do poço. Alguns já estão lá. E o que se dizer da impessoalidade que vivemos hoje? Ninguém conversa olho no olho, debaixo do mesmo cômodo, sentado na mesma mesa, ninguém conversa com ninguém, porque cada um está vivendo no mundo impessoal da internet, das redes sociais. Estamos marchando para o fundo do poço.
desaparecendo cada dia mais o respeito pelo que é sacro. Deus é legal, Deus ele é amigo, mas está presente, está nada. Se eu tivesse uma consciência da presença de Deus, talvez a minha vida fosse diferente, mas você está perdendo o respeito por aquilo que é sacro, por aquilo que é espiritual. Isso não tem sido mais a tua prioridade. Eu estou aqui te convidando para uma semana de oração, mas você está com tanta coisa para fazer que isso aí não é prioridade. Será que estamos caminhando para o fundo do poço? Nada de oração, nada de estudo da palavra, uma geração de vidro, que tudo que você fala magoa, tudo que você fala é motivo para não vir mais à igreja, tudo que você fala é duro demais, traumatiza, não pode falar nada com o menino, é uma geração de vidro. Você já pensou se Jesus fosse assim? Escutasse o que escutou dos fariseus, magoasse, não salvo mais ninguém, vou para o céu, desisto. Você foi muito duro comigo, fariseu. Jesus era casca grossa, irmão, porque o que ele escutou e ainda permaneceu firme nesse caminho para salvar a gente, eu vou te falar uma coisa, tinha que ser casca grossa. E tem crente que não quer vir mais para a igreja porque o irmão olhou atravessado para ele, porque ele não foi reeleito para o cargo da igreja, porque ele não foi colocado na escala para cantar. Os jovens veio aqui, mas ele ficou de fora. Aí eu não recebi a camiseta, pastor, não venho mais. Estamos indo para o fundo do poço. Pensa, sabe de uma coisa? Lá estava o José. Ele olhou para um lado, não tinha saída. Ele olhou para o outro, não tinha saída. Olhou para trás, não havia para onde ir, para frente também não. Ele olha para o céu e há um espaço aberto, há uma chance de fuga. Ele percebeu que a saída vinha de cima. Eu quero que você perceba uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Não interessa o poço que você está, a saída vem de cima. E aquele que lá em cima está, desceu aqui nessa manhã para resgatar a gente. Porque ele não se comprar, a gente olha lá de cima do poço, e aí, como é que tá aí? Muito fundo, muita lama, e aí, machucou quando caiu? Deus não é assim. Ele desce, vai lá no poço e pega você e te arrasta para fora. E ele está aqui nesse momento. E sabe, há uma decisão por parte de Deus nessa manhã. Ele não quer mais ninguém morando no poço. Ele quer todo mundo indo para o palácio. O palácio é a nova terra. Nós não vamos ficar neste poço aqui por muito mais tempo. O palácio é a nova terra. E se precisa ele descer, te pegar pela mão, te tomar pelos braços para tirar você de onde você está, ele o faz porque ele ama você. E ele não admite mais que você continue vivendo dentro do poço. Eu não quero morar no poço, eu não quero ficar no poço, eu não admito ficar lá dentro, eu vou sair em nome de Jesus Cristo. É isso que você deseja? É isso que você quer? Clame por Ele, peça o socorro dEle, peça o auxílio dEle, peça para que Ele mude a tua visão de vida, peça para que Ele mude o teu jeito de pensar, peça que Ele faça você enxergar do jeito que Ele enxerga. Peça que a despeito do lar complicadinho que você tem, lar este que está no fundo do poço, Ele arranque a tua família daqui de dentro e te traga para a plenitude. Deixa Ele agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Quero chamar o Fernando para cantar nesse momento. Deus faz tudo novo. Deus, Ele tira a gente e faz tudo novo. E se você quiser nessa manhã se colocar nas mãos de Deus de um modo muito especial, por favor, onde você está, ponha-se em pé em nome de Jesus e diga: Senhor, eu quero sair do poço, mas com muita força. Já pode se erguer em nome do Senhor onde você está. Fique em pé em nome de Jesus e diga para Ele: Senhor, eu quero novidade de vida.
Eu quero novidade de vida. Eu não admito mais ficar dentro do poço. Eu quero... E sabe de uma coisa? Às vezes sair do poço é uma decisão radical. É decisão dolorida, mas é preciso ser feito. E se você quer algo especial de Deus nesse momento, enquanto você estiver ouvindo o Fernando cantando: pastor, eu quero algo muito especial de Deus nesse momento. Quer? Sai daí do lugar que você está e vem aqui orar comigo em nome de Jesus. Se você quer algo muito especial de Deus nessa manhã, pode sair e vir. Vem ao altar do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A música do Fernando é o chamado para você. Pode vir. Conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? Te formou, quem te fez nascer. Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois o inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Juntamos pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois o inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do
faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Deus querido, Paizinho, a gente não quer ficar no fundo do poço, não. A gente quer sair. E o Senhor mostrou pra gente a saída, que é em direção às alturas. Alguns de nós já estamos tentando sair já tem um tempo e não estamos conseguindo. Por favor, desça aqui no fundo do poço para tirar a gente. Não estamos alcançando a saída e precisamos da tua ajuda. Estende a tua mão para esses teus filhos que se ergueram diante do Senhor nessa manhã para suplicar tua intervenção. Ajuda-nos a enxergar as coisas do jeito que o Senhor enxerga. Ajuda-nos para que o nosso lar não seja um ambiente de disputa, mas um pedacinho do céu aqui na terra. Se os filhos contam a nossa história, ajuda-nos a fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que seja a mais linda história para a honra e glória do teu nome. Estamos começando essa semana de oração e que ela verdadeiramente, ó Deus, faça-nos mais semelhantes a Jesus e que sejamos um Zé para a honra e glória do teu nome. Nós nos colocamos nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus Cristo. E o teu povo diz: dá um abraço no teu irmão e diga: você é um Zé em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam pelos canais da internet e queremos agradecer em especial a vocês que vieram aqui hoje. A igreja estava com todo